Agora no canal do Mel do Pub, Tempo Extra. Tudo sobre o jogo do Liverpool. Welcome, lads! Este é o Tempo Extra, aqui no canal do Mel do Pub Podcast. Este Tempo Extra sobre o Merseyside Derby que teve neste sábado. Empate sem gols, sem tantas emoções, muito mais as emoções estavam relacionadas aos titulares que entraram em campo e sua possibilidade de estar inteiros ao final do jogo. Comigo, Leandro Martins. E aí, Leandro? E aí, mal, estamos aqui para falar de um jogo que não teve muitas oportunidades, né? A gente viu até um pouco de destaque para o lado do Pickford, um pouco de destaque para o lado do Karius, que fez uma grande defesa e provavelmente seu único momento na partida, mas a gente pode também abrir aqui para falar rapidamente a respeito da segurança que o alemão está tendo no gol. As bolas ultimamente, nos últimos jogos, essa última sequência, que ele melhorou o rendimento, sair do gol para pegar a bola não é mais aquele perigo, porque o torcedor pode lembrar, na pré-temporada, o jogo contra o Chelsea, quando o cara chegou e ele quebrou a mão, aí todas as vezes que ele ia sair na bola, ele meio que dava uma fraquejada e ele não ia bem na bola. Aí nesse enfraquecimento psicológico, talvez, ele meio que se prejudicava e o Liverpool acabava tomando um perigo a mais, tomando gols que não tinha necessidade. E agora não, agora aparentemente ele tá recuperado 100% disso e ele foi com segurança. Saiu do gol para dizer, não, é meu, essa bola é minha, eu pego e vamos pro jogo. Ele tava quase dizendo, Alisson, aqui não, aqui é Carlos. E vamos às escalações das equipes, primeiro com os dados do jogo. O Liverpool veio a campo com Karius, Klein, veio também com o Van Dijk, Lovren, Clavin de lateral esquerdo. No meio campo, Wijnaldum como o primeiro homem de meio campo, pivote, como aquele cara que vai substituir o Henderson na terça-feira. O Henderson jogou mais avançado, também Milner esteve em campo como titular da equipe do Liverpool. No ataque tivemos um trio diferente, Ings, Solanke e Mané. No segundo tempo entraram Chamberlain no lugar do Milner, entrou também o Firmino no lugar do Mané e o Alexander-Arnold no lugar do Ings, as substituições do Liverpool. O Everton veio com Pickford no gol, defesa com Coleman, o Jagielka, Keane e Baines. No meio campo veio o Schneiderlin, Davies e Rooney. O ataque, o Bolasie, também o Sanctosun e o Theo Walcott. E entraram ao longo do jogo o Gueye no lugar do Rooney. Também entrou o Calvert-Lewin no lugar do Bolasie e entrou também o Banijimi no lugar do Tom Davies. As equipes foram assim a campo. Estatísticas do jogo, o Liverpool teve 62% de posse de bola contra 38% do Everton, 3 finalizações no gol contra 1 do Everton, 10 finalizações totais do Liverpool contra 6 do Everton, 763 toques na bola, o Everton teve 544, 584 passes contra 357. Destaque que não teve nenhum cartão amarelo para um Merseyside Derby, isso é um fato bastante notável. O árbitro foi o Michael Oliver e tivemos um público de 39.220 corajosos que assistiram a uma partida sem grandes emoções. Mas um Merseyside Derby sem cartões é um fato, no mínimo, muito peculiar, Leandro. É curioso, né? Não é uma coisa que acontece com tanta frequência, não é algo tão comum. Merseyside Derby sem um cartão é futebol sem bola. Mas também o que ficou marcado é que nesse jogo de hoje, o Liverpool agora ele está invicto nos últimos 17 jogos contra o Everton. Os últimos 17 Merseyside Derby, o Everton não conseguiu vencer. A última vitória do Everton contra o Liverpool
foi em outubro de 2010. E isso é uma coisa que vem demonstrando uma superioridade assim gigantesca da parte do Liverpool. Outra coisa também interessante para a partida, que não teve muito o que dizer assim no ataque. Tivemos alguns lances, Solanke talvez aquele que ofereceu mais perigo por parte do Liverpool, mas o Hinaldo no meio de campo, ele fez uma função um pouco mais recuada, que deve ser a função dele pelo jogo de volta da Champions, mas ele acertou 94% de precisão de passe. Então ele teve 94% de precisão em uma função onde ele vai precisar tocar muito na bola. Ok, você vai falar, não, mas é contra o Everton, você pode estar tocando para trás. É independente, se a bola chegou e ele soube passar ela para um companheiro de equipe, ele teve 94% de efetividade nesse passe. E isso é muito bom. A gente tem um histórico de alguns momentos. O time do Liverpool meio que começa a tocar bola meio boba, começa a perder a bola por uma bobeira enorme, e isso mudou. Então, pelo menos nesse jogo, isso deu uma mudada. E eu acho que seria bom que o Hinaldo continuasse com o percentual de passe alto, porque o City vai querer muito a bola. E é impossível a gente não falar do jogo de terça-feira, porque vai ser um jogo importante. O maior motivo do mistão contra o Everton foi isso. E fora o fato do Liverpool estar com um misto, um time bem modificado, o Everton tentou e não conseguiu fazer nada. Então, assim, assustou e tal, mas não conseguiu com efetividade. E isso mostra um pouco mais da fragilidade do Everton, né? Isso explica porque não vence o Liverpool desde 2010. É isso aí, o Everton foi pequeno por achar que mesmo o Liverpool jogando com os reservas seria interessante jogar fechado. O Everton mesmo assim teve dificuldades, não conseguiu ser muito agressivo. Só foi agressivo em 3 momentos. Quando o Karius fez aquela grande defesa no primeiro tempo e nos minutos finais quando teve 2 chances incríveis perdidas pelo Tosun e pelo Calvert-Lewin. De resto, o Everton foi absolutamente patético. E eu acho que o Liverpool não deveria ter feito tanto esforço para fazer isso. Eu acho que poderia muito bem ter jogado com um time todo alternativo. Eu acho que seria extremamente cabível. Mas tu fala em questão de ter usado os jogadores da base que foram pro banco? Ou tu fala de, tipo, todo mundo mesmo, até o Karius? Poderia ser também. Poderia ser. Eu acho que tanto faz. O Karius, eu acho que o goleiro não faz tanta diferença. Se ele tivesse que ir pro jogo, sem problema. Mas os jogadores de linha, eu acho que eles deveriam ter tido uma oportunidade de serem poupados. Principalmente os jogadores de defesa e meio campo, que são setores que estão mais prejudicados pelas lesões. Tanto é que o Moreno foi uma baixa de última hora. Acho que quanto menos riscos a gente correr e priorizar a Champions League, visto que a gente já está a um passo de jogar uma semifinal pela primeira vez em 10 anos, eu acho que isso é importantíssimo ser destacado. Eu acho que houve um excesso de preciosismo para um jogo que não valia o esforço todo para ser despendido. O resultado foi um 0x0. Se era para empatar em 0x0, bota um time reserva. Bota um time todo reserva, onde os caras vão dar o seu melhor. E o Everton, mesmo assim, não vai conseguir barrar o Liverpool. Acho que foi um pouco preciosista do lado do Klopp ter desgastado de forma desnecessária, inclusive o Firmino, o Arnold e o Oxlade-Chamberlain. Acho que eles não precisavam ter entrado. Se era para botar um pouco de titulares para pelo menos preservar o status de clássico, pelo menos botava alguém que precisava de minutos para ter uma oportunidade em campo. Acho que faltou isso. Faltou um pouco de um senso de oportunidade. Faltou Markovic. Aí também ia pegar pesado demais. Mas eu acho que poderia sim ter usado a base. Eu não teria colocado o Chamberlain. O Firmino eu acho que até pensaria. Mas se for para poupar o Chamberlain, o Firmino, eu pouparia o Firmino. Mas eu não teria colocado o Chamberlain, porque o Chamberlain pode ser o
a opção para uma possível substituição ao Salah. A gente não sabe se o Salah vai tá apto a jogo. Mas eu não teria colocado ele, eu teria colocado o Curtis Jones. Ele estava lá no banco para isso. Ele é meio campo, então se era para modificar de alguma forma o meio de campo, ou até mesmo colocar um jogador mais para a ponta, tinha o Camacho também, você poderia modificar colocando um jogador da base e dando uma estreia para ele no time principal, dando alguns minutos para esse jogador. Mas com relação ao time que entrou, como você já falou no começo, a gente vai também falar da primeira partida da temporada de Nathaniel Klein. Klein fez a sua primeira partida e após um longo período de lesão, ele passa mais consistência defensiva, que eu acho que a nossa zaga ela se baseia com o Van Dijk, um outro zagueiro, que eu acho que isso ainda não tem ninguém que conseguiu a vaga definitivamente, o Robertson, e na lateral direita eu acho que o Klein é o cara para isso. O Liverpool ele ataca muito pelas pontas, ele é um time muito ofensivo. E dois laterais que sabem defender, como o Robertson e o Klein, eles são essenciais para que o Liverpool consiga evitar que tenha algum perigo no contra-ataque, que tome gols bobos, como muitas vezes já tomou. Não significa que a gente nunca mais vai perder usando essa zaga, mas significa que ela vai dar um pouco mais de firmeza, digamos assim, na defesa. E o Klein acertou 74% dos passes, ele teve uma precisão de 74%, ele deu 2 desarmes em 2 tentativas, ele deu 2 clareadas, que é mais ou menos quando a bola tá vindo, você meio que surge do nada para chutar, e teve uma interceptação, que é quando o jogador passa a bola e você meio que chega antes do jogador do Everton, por exemplo. E ele não foi driblado. Tiveram algumas tentativas, mas ele não foi driblado. E um jogador que geralmente não é driblado também, e hoje não foi diferente, é o Van Dijk. O Van Dijk ele passa alguns jogos e ele não é driblado. Sim, isso é bom para um zagueiro, isso é uma qualidade muito boa. Porque aquele zagueiro que é driblado a todo momento, ele não é um zagueiro que passa confiança. Não é um zagueiro que você imagina que vai ser o xerifão da zaga, né? E o Van Dijk ele teve 84% de precisão de passe. Ele deu um chute a gol, que foi numa falta, né? Inclusive ele teve a oportunidade de bater falta, tendo ele essa característica. Ele já batia falta no Southampton e ele tem uma qualidade para chute de média e longa distância. Ele teve sucesso em três duelos aéreos. Ele venceu 3 de 4. Tiveram 4 oportunidades de bola na área e ele venceu 3. Ele conseguiu tirar 4 bolas, aquilo que eu expliquei do Klein, de dar uma clareada, uma desafogada da defesa. Ele tirou 4 e ele não foi driblado. E tem uma coisa interessante, a gente falou, e eu vou voltar nesse assunto, sobre os cartões. Porque quando tu estava falando, eu acabei não mencionando e tu seguiu o assunto e eu acabei não falando, mas a gente vai voltar aqui. Essa é a primeira vez que o Merseyside Derby termina sem um único cartão desde dezembro de 1992. Então, analisem isso, galerinha. Desde dezembro de 92. Muita gente que está ouvindo a gente talvez nem tinha nascido. Eu, por exemplo, nasci em 91. Então, desde 92 que o Merseyside Derby não acaba sem um cartão mostrado. Realmente, o jogo, é a partida inglesa de maior número de cartões mostrados até hoje. E realmente, é um clássico que tem uma pancadaria, né? Eu acho que até poderia, sim, ter sido mostrado. Teve uma jogada ali no primeiro tempo do Rooney dando um carrinho por trás no Solanke. Eu acho que poderia ter sido mostrado um cartão amarelo, mas aí também é aquilo. Não ter mostrado também não foi o fim do mundo. Acho que foi um jogo meio cheio de tretas, né? Mas aquilo foi um pouco mais calmo do que geralmente é. Com certeza. E agora é hora de eleger o destaque da partida. Pra ti, Leandro, quem foi o cara do jogo? Eu acho que cara do jogo é fácil pra gente falar, até dos dois lados.
se você for escolher um jogador dos dois lados, você vai escolher aquele que mudou o jogo. E eu acho que quem mudou a partida para ambos os lados foram os goleiros. Então eu acho que do lado do Liverpool, quem se destacou, mesmo que tenha sido uma única bola de grande perigo, foi o Karius. Porque a bola foi muito difícil e ele pegou ela de maneira muito boa. O nosso amigo Consta, o Consta Boy, ele até mencionou que se o Karius tivesse cortado a unha, ele não pegava aquela bola. Então eu acho que o Karius foi o meu destaque. O Klein também foi muito bem, mas eu vou ficar com o Klein. Da mesma forma que o Pickford foi o destaque do Everton. Eu vou fazer um destaque diferente. O Wijnaldum foi talvez uma das melhores partidas dele na temporada. Isso que ele jogou na posição que o Henderson costuma jogar. E ele foi muito bem. Teve sempre muito bem na marcação. Polivalente, né? Ele conseguiu ser seguro e conseguir distribuir bem a bola. Tava num dia muito legal. Acho que foi um teste de fogo para ele ter aí uma experiência como o primeiro homem de meio campo na terça-feira contra o City. E eu acredito que ele tenha passado nesse teste e o Klopp vai botar fé no Wijnaldum. O garoto tá com crédito na firma para jogar contra o City na terça-feira. Esse então é o meu destaque para o Merseyside Derby. Leandro Martins, não tinha muito o que falar desse clássico. Um empate em 0-0 geralmente não tem muito o que dizer, mas acho que o que precisava ser dito foi dito. Muito obrigado pela presença aqui no Tempo Extra. É um prazer. Quando precisar, estamos aí. Só para complementar aqui uma informação do Karius que eu acabei de ver, 8 clean sheets nos últimos 12 jogos. Ele ficou, nos últimos 12 jogos, ficou 8 vezes sem sofrer gols. Sim, não é uma exclusividade apenas dele, méritos ao Van Dijk, méritos a toda a defesa também. E é isso aí, galera, e até o próximo Mel do Pub. É isso aí, galerinha do mal. Você acompanha o Tempo Extra no @meldopub no Twitter, facebook.com/meldopub, youtube.com/MauricioColaMP. Voltaremos com o Tempo Extra depois do jogo contra o Manchester City na terça-feira, assim esperamos, classificados. No mais, agradeço a sua companhia. Amiguinhos, siga-nos, @LeandroWikipedia e aqui @MauricioCola. Siga-nos que você não se perde, como diz o Cleide Cavalcante. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.